Bom dia, Jaqueline, tudo bom? Eu tô com um celular que dá pra ver até as espinhas do rosto da gente. Vamos esquecer essa parte e vamos nos concentrar no Evangelho. Então a gente vai dar só um tempinho, né? Bom dia, Ana. Vamos dar só um tempinho, mais uns 5 minutinhos, pra que a gente possa se organizar. A Jaqueline, que a gente vai dar continuidade agora, né, ao Evangelho no Lar, retomando o início da obra, né, já vimos o prefácio, hoje vamos ver a introdução, e vamos conversar um pouco sobre como que se deu essa orientação, na verdade, né. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma orientação, é uma interpretação. Bom dia, Ana. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma orientação, uma interpretação dos guias espirituais para que a gente possa compreender, né, a doutrina, compreender essas explicações de uma forma mais próxima da nossa realidade. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Marcos. Bom dia, todo mundo. A gente está dando continuidade, tá reiniciando, né, a nossa obra. Então, o Evangelho do Lar, ele se orienta pelo Evangelho segundo o Espiritismo, ele se orienta por esses pressupostos. Bom dia. E a gente vai começar a discutir uma parte muito interessante, que é a introdução, né, que é o que explica, que orienta, que dá as bases do entendimento sobre essas diversas leis, né, essas diversas esses diversos pressupostos que a gente tem discutido ao longo desse último ano. A nossa live agora ela tem um outro formato, né? A gente tem agora 3 vezes na semana e eu espero que isso consiga nos, né, atender de acordo com essas novas demandas de retorno, de reorganização que todos nós estamos recebendo. Então vamos começar, já estamos no nosso horário, vamos começar com a nossa prece inicial. Uma prece inicial hoje muito importante, não é? Todas são, claro, mas uma prece inicial que vai falar sobre recomeços, né? Aproveitando a oportunidade do Evangelho, que estamos na introdução novamente, vamos recomeçar, vamos pensar sobre as novas oportunidades que recebemos todos os dias. E simbolicamente o sábado sendo o último dia da semana e amanhã o primeiro dia, que é o domingo, discutir um pouquinho sobre essa questão da moral. Então vamos fechar os nossos olhos, quem se sentir confortável. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje. Agradecer a Deus a oportunidade de termos uns aos outros para darmos continuidade à nossa jornada. Agradecemos a Deus a esperança, a fé que se renova todos os dias. Tem uma frase de Chico Xavier que eu sou muito, muito apegada. Espera, né? Guarda as oportunidades do tempo. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Então o nosso dia seja abençoado, que o nosso dia seja uma nova oportunidade. Todos os dias são novas oportunidades que nós recebemos na seara do bem. E hoje, com certeza, será melhor do que ontem. No sentido de que hoje eu vou aprender mais. Não no sentido que vão acontecer as coisas que o meu coração quer. Mas no sentido que hoje eu vou me tornar uma pessoa mais aprendiz. Né? Uma pessoa melhor do que fui ontem. Então vamos lá? O trecho que nós vamos conversar hoje do Evangelho no Lar, que a gente vai fazer a leitura, é a introdução, tomo 1, o objetivo dessa obra. Qual é a obra? A obra é o Evangelho segundo o Espiritismo. No que é que ele se embasa? Ele se embasa na perspectiva do Evangelho.
O que é evangelho? É boa nova, né? O evangelho é aquela notícia que chega para acalmar os nossos corações. É aquela notícia que chega para dar uma luz na escuridão. É aquela notícia que chega para serenar o nosso desespero. Então, a palavra evangelho significa boa nova, ela significa tudo aquilo que vem para te dar um fôlego, para te dar um gás para você continuar lutando. E é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque a gente resgata um conteúdo, né, do nosso dia a dia. Como a gente vivencia tantas frustrações, tantas dificuldades, e o próprio Evangelho, no corpo do texto, ele diz isso. Ele diz que eu bem sei que a vida é feita de milhares de pequenas situações que machucam e atordoam, né? Mas que são situações que nos fazem crescer, nos fazem aprender, nos fazem progredir. E o bem e o mal sofrer, né, que tem uma passagem do Evangelho que vai falar sobre o bem e o mal sofrer, ele se refere justamente a essa perspectiva que nós temos de encarar o sofrimento como uma etapa e não como um muro de lamentações. Ah, Nádia, mas eu não posso me lamentar, eu me sinto tão melhor quando eu me lamento. Todos nós temos o nosso próprio ritmo. Todos nós temos o nosso próprio nível de evolução. Se você ainda está nesse nível, respeite o seu nível. Se você tem consciência que existe uma espiritualidade amiga que te protege, que te guia, que te acompanha, você pode fazer o muro de lamentações para a espiritualidade amiga, que é o que a gente sempre conversa. Duas coisas que eu sempre converso com vocês. A primeira, ter sempre o evangelho à mão. Né? O evangelho com... Lembra do app que eu sempre falo, Evangelho com Busca Aleatória. Um app excelente, que pode ser utilizado. Eu passo o dia inteiro aprendendo, eu abro ele uns 20 vezes por dia. E conversar com o nosso guia espiritual. Todas as vezes que a gente for lamentar, que a gente for reclamar, que a gente vai mentalizar o nosso guia espiritual e vai jogar tudo pra ele. Olha, eu tô me sentindo assim, tô fazendo assado, meu coração tá isso, eu não quero sentir isso, eu quero sentir aquilo, eu tô com vontade de esganar a pessoa tal, e eu não consigo. Então, assim, o nosso guia espiritual é o caminho, é o nosso muro de lamentações. Porque a partir do momento que a gente compartilha com o espírito de luz, a gente está abrindo uma brecha, um caminho para receber a luz de volta. Quando o evangelho ele começa, ele faz algumas considerações. Que considerações são essas? Primeiro, ele vai falar que, que ele considera que 5 itens são mais importantes. Que itens são esses? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres por ele realizados, as profecias por ele feitas, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. É interessante a gente ver isso, por quê? Porque quando a gente vê os 5 pilares da discussão do evangelho, a gente consegue entender porque muitas coisas são pontuadas de uma determinada forma. Então vamos lá, os atos comuns da vida do Cristo. Por que ele usa o Cristo como referência? Porque foi o guia iluminado que escolheu vir à Terra para orientar e guiar a população naquela época. O Cristo é um irmão, é um espírito igual a nós, que encarnou sabendo que teria uma vida muito, muito desafiadora. E é interessante notar que ao final do processo encarnatório dele, né, quando ele já passou por várias experiências, já passou pela experiência de se estressar, de se frustrar, passou pela experiência de acalentar, de acolher, passou pela experiência de ouvir. Tudo isso constrói, né, uma situação, e quando ele está lá sendo torturado, o calvário que ele é pregado na cruz, antes de desencarnar, ele fala: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que eles fazem. E isso é uma frase muito forte. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que eles fazem. Cada um de nós tem
um tempo. Cada um de nós tem um processo de aprendizagem. Cada um de nós responde ao estado de consciência. Então, se você é consciente das coisas que você deve fazer, das coisas que você não deve fazer, incorrer no erro, insistir no erro, é uma responsabilização que você adquire. Nádia, mas apesar de saber que eu sei o que é certo, eu não consigo fazer. É outro estado de consciência. Você saber que não deve fazer aquilo, mas você estar consciente da sua limitação, da nossa, né? Da nossa limitação, e estarmos conscientes do caminho que a gente almeja, tentando melhorar a pequenos passos. A consciência, reconhecer essa consciência, sentir-se responsável e não culpado, né? A gente já conversou sobre isso. A culpa, ela é um sentimento extremamente problemático. Ela é um sentimento muito presente nas regiões umbralinas. E ela deve ser evitada a todo custo. A responsabilização, sim. O que é a responsabilização? Eu sei o que devo fazer, mas ainda não tenho condições de fazer. Mas a cada dia que passa, eu me esforço para um dia conseguir ser a pessoa que eu sei que eu tenho que ser, mas ainda não consigo. Eu gosto muito de Chico Xavier, gosto demais da fala dele. E quando ele diz isso, eu sempre me toca. Eu sei quem é a pessoa que eu devo ser, mas eu reconheço que ainda não tenho condições de ser. Mas trabalho todos os dias no intuito de um dia ser essa pessoa. Isso é responsabilização. Então a figura do Cristo ele é utilizada porque a moral do Evangelho é a boa nova, é quem trouxe para nós o exemplo, o modelo, a significação. E isso é muito importante. Quando ele fala nos milagres, né, o segundo tom são os milagres. O que é que os milagres eles dizem? Eles dão demonstração do poder que a fé tem, né? Homens de pouca fé, se soubesseis da capacidade que tens, diriam a essa montanha, anda, e essa montanha andaria. Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam para essa montanha, mova-se, e a montanha se moveria. Cristo diz isso, segundo as Escrituras, que também a gente tem que ter muito cuidado, porque são escrituras escritas por homens, né? Todos nós encarnados somos falíveis. Mas as Escrituras, elas dizem que há um momento em que ele está descansando no barco, e o barco enfrenta uma tempestade muito forte, e os apóstolos todos se desesperam. E aí quando vão recorrer a ele, eles falam, homens de pouca fé. E a fé, ela move montanhas, mas não a fé cega. Não a fé que vai acontecer o que eu quero que aconteça. Mas a fé que diz, se eu acredito nesses princípios, se eu acredito que só o bem pode vencer o mal, Jordana, se eu acredito que só o bem pode vencer o mal, como que eu posso achar que o que eu estou passando, que a experiência que eu estou passando, não é uma experiência que deve acontecer? Ah, mas isso só aconteceu porque eu fui irresponsável, porque eu fui... Então, ela tinha que acontecer. Ela tinha que acontecer para você aprender a ser mais responsável. Mas sem culpa, com responsabilização. Eu sei que não consigo ser a pessoa que desejo ser, mas eu sigo na luta tentando alcançá-la. Em relação aos milagres, também tem outro ponto muito importante. No Evangelho, tem uma passagem que dizia assim, que tinha um homem muito rico e tinha Lázaro. E Lázaro, ele ficava na porta desse homem rico tentando conseguir alguma coisa para comer. E eles davam muitas vezes para os cães, mas não davam para ele. Quando Lázaro desencarna, esse homem rico também desencarna junto. E ele chega lá e Lázaro está ao lado do Senhor e ele está nas tormentas das regiões umbralinas. E ele fala, Senhor, autoriza que Lázaro venha e molhe a ponta de minha língua, porque estou vivendo
terríveis sofrimentos. E Jesus fala, mas quando vocês estavam encarnados, você teve tudo, 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 tudo. Não te faltou nada, te sobrava aos montes, e você nunca olhou para ele. Aí depois peça, por favor, que alguém vá avisar os meus irmãos como é que as coisas acontecem de verdade, para que os meus irmãos não passem pelo sofrimento que eu estou passando agora. E aí ele fala, que inclusive é o tomo 3, né? Nessa passagem é muito interessante. Ele fala, se eles têm tiveram Elias, João e os profetas, e não acreditaram neles, nem que apareça você mesmo lá, eles não vão acreditar. O que é que Jesus quis dizer? Se você não tem um nível de consciência para entender, para vivenciar, para reconhecer aquele momento, você não tem como receber uma informação e compreender essa informação. Então, não tem como a gente se basear apenas nos milagres e nas profecias. Eles aconteceram para esclarecer o povo. Tanto que é por isso que Jesus falava por parábolas. Ele falava por parábolas porque nem todos os que veem vão ver, nem todos os que ouvem conseguirão ouvir. E isso reflete muito o nosso coração, quando nós não queremos ver ou ouvir alguma coisa. Né? Pode vir os milagres que vierem, podem vir todas as orientações espirituais, todos os guias, porque o nosso estado de vibração não está no mesmo nível, no mesmo padrão vibratório que os nossos guias espirituais. O nosso estado de vibração é que determina qual é o nosso nível de entendimento acerca dos fatos que vivenciamos. Porque a gente vai sintonizar com espíritos encarnados e desencarnados que estejam no mesmo estado vibracional. Se eu estou num estágio vibracional de regiões umbrais de alta densidade, como é que eu quero receber a boa nova dos guias espirituais que dizem fé, coragem, te levanta que logo à frente você vai receber um acalanto? É igual a parte do evangelho que fala que uma pessoa estava no deserto, né, com muita fome, muita sede, desmaia e recebe a orientação do guia espiritual. Levanta-te e anda, mais à frente tu receberás a recompensa. E ele continua caminhando e encontra um oásis no meio do deserto. E ao invés de pensar, meu Deus, como eu sou inteligente, olha, eu não desisti, caminhei, ele fala, agradeço a ti, Senhor, porque eu tenho certeza que foi tu que me inspiraste, porque sozinho eu não me levantaria e andaria. E reconhecer que nós somos seres imperfeitos é o primeiro passo. Né? As profecias e os milagres, elas aconteceram com o objetivo de tentar explicar, de tentar alertar, de tentar acordar a humanidade. Mas nem todos conseguem perceber, nem todos conseguem entender. Por que eles não conseguem perceber? Por que eles não conseguem entender? Porque eles são inferiores? Não. Todos somos obreiros da última hora. Todos somos trabalhadores da última hora. Todos somos almas sofredoras que pedem prece. Inclusive foi um tema que eu falei algumas semanas atrás. Uma oração para as almas sofredoras que pedem prece. Vamos lá, nós fazermos oração para as pobres almas sofredoras que pedem prece. Eu fico olhando assim, gente, nós somos essas almas. Nós somos as almas sofredoras que pedem prece. Somos nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações. Os nossos irmãos que já desencarnaram, eles estão junto conosco porque nós temos o mesmo estado, o mesmo padrão vibratório. Se nós não tivéssemos esse padrão vibratório, eles não estariam aqui. Porque eles se sentem guiados pela mesma fonte de energia que emite em acordo com o padrão deles. Né? Então, assim, reconhecer que somos imperfeitos, reconhecer que os milagres e as profecias, elas vieram para nos alertar, para nos guiar, para nos auxiliar. Mas é entender que mesmo
que venha Jesus Cristo em pessoa aqui falar conosco e acredita em diversas formas, ele já aparece, muitos não vão acreditar, muitos não vão se identificar. Essa é a verdade, muitos não vão se identificar. Nós não vamos nos identificar porque nós não somos diferentes. Nós não somos os melhores. Talvez sejamos os que estão um pouquinho mais conscientes. E essa consciência traz grandes responsabilizações. O quarto tomo são as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Por que esse tomo ele se destaca, né? Porque que dentro da obra toda se destaca. Durante muito tempo, a igreja no sentido de organização, de congregação, de união de povos. Não a igreja com seus nomes específicos. Mas ela representou, ela foi guiada por ideais mercantilistas, capitalistas, financeiros. Por aquilo que os homens valorizavam, a posse, né? Então, assim, essa associação que nós fazemos a palavras que são dogmas, ela objetiva retirar esse caráter financeiro e trazer para um caráter espiritual, né? Tirar um pouco essa perspectiva do mundo material e levar para o mundo espiritual. Porque aqui a nossa morada ela é passageira e provisória, ela é muito pequena comparada com a nossa morada no plano espiritual. Então, quando você pensa quais são os dogmas que a gente trabalha, caridade, amor, fé, respeito, indulgência, né? Então, o foco nas palavras, qual é a virtude do verdadeiro cristão, o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, a caridade. Quer dizer que eu sou um espírita falso, um cristão falso? Não é isso. É aquele princípio que a gente falou no começo. A necessidade de, eu sei que eu não sou a pessoa que eu deveria ser, mas todos os dias eu trabalho firmemente no propósito de me tornar essa pessoa, de ser essa pessoa, de ser aquela, de trabalhar um pouquinho no meu trabalho de formiguinha para um dia conseguir ser uma pessoa melhor. Então, o foco nas palavras que se tornam dogmas é para nos lembrar o que realmente importa. O que é a caridade? A caridade é o amor sem cobranças. É o amor na prática. A fé sem a obra, ela é morta. E a caridade é a prática da fé. É a prática do amor, é a prática da indulgência. Ser caridoso é dar ao outro o que ele precisa, sem cobrar, sem julgar, sem expectativas. Nádia, mas isso é muito difícil. Mas é justamente o que a gente tem dito. É a necessidade do crescimento. É saber que o outro não é inferior, nós não somos melhores. Não é, inclusive a gente já conversou sobre isso em relação à mediunidade. Não é porque eu sou médium e recebo orientações dos guias espirituais de uma forma mais clara que eu sou melhor do que os outros, pelo contrário, né? A mediunidade ostensiva está relacionada a dívidas altas. Quanto mais ostensiva a sua mediunidade, mais dívidas você contraiu nas vidas anteriores. Quanto menos orgulho, mais contato você tem com a espiritualidade amiga. Então não é uma questão de você se orgulhar porque você, desculpa, recebe a orientação do mundo espiritual de uma forma mais direta. É um trabalho que te chama. A mediunidade ostensiva, ela é trabalho, ela é responsabilidade, ela é sobre servir o outro. Servir no sentido de fazer o bem e não fazer aquilo que é o nosso interesse pessoal. E isso ainda vem para discutir mais um ponto, que é o de aceitar o outro como ele é. A partir do momento que o médium ostensivo ele passa a achar que ele é que é o correto, que ele é que sabe, que ele que tem que ser que ele que tem que orientar, que ele que tem que dizer como as coisas devem acontecer, ele passa a alterar o seu estado vibracional. E não serão mais
guias iluminados que o orientarão, e sim os espíritos zombeteiros que estão disponíveis em todos os espaços. E o nosso quinto ponto é o ensino moral. O que é que fala o ensino moral? O ensino moral ele se refere à orientação sobre as práticas, as nossas práticas enquanto seres em evolução. Que tipos de comportamentos nos levam mais próximos a Deus e que tipos de comportamento nos afastam dele. Então, todo o Evangelho, ele responde e ele explica uma construção, uma orientação geral sobre quais são os pilares, né, no qual esse Evangelho se baseia, quais são as orientações, que tipos de espelho eles têm, quais foram as figuras que os orientaram, nos deram suporte, e por que a espiritualidade amiga ela apresenta essas orientações da forma como ela apresenta. Tem alguns pontos importantes na descrição desse trecho que eu acho interessante que a gente acabe lendo também. Então tem um trecho que fala assim: todo mundo admira a moral evangélica, todos proclamam a sua sublimidade e a sua necessidade, mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais. Porém, poucos a conhecem a fundo e menos ainda a compreendem. Então, assim, é muito do que é falado em relação ao Evangelho sobre entender o seu próprio tempo, reconhecer a sua responsabilidade e, principalmente, aceitar o momento do outro, aceitar o tempo do outro, aceitar o limite do outro. Além disso, muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores, eles são inteligíveis, eles são de difícil compreensão. E muitas às vezes parecem absurdas, porque houve uma falta da chave que nos dá o verdadeiro sentido. As escrituras elas foram traduzidas de muitas formas e tiradas de uma língua que a mesma palavra significava muitas coisas em diferentes contextos. Então, muitas vezes é necessário explicar sobre essas escrituras, explicar o que se queria dizer ou dar uma orientação sobre a forma como ela foi traduzida. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se conversaram os que estudaram seriamente a doutrina. E como ainda melhor se reconhecerá mais tarde, o Espiritismo se encontra em toda parte. Na antiguidade, em todas as épocas da humanidade, em tudo encontramos os seus traços, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. E é por isso que ele se abre para novos horizontes. Lança também uma viva luz sobre os mistérios do passado. E o trecho que eu mais gosto dessa parte. Peraí que eu tenho que pegar a folha aqui. O trecho que eu mais gosto dessa parte. Essa obra é para uso de todos. Cada qual pode dela tirar o meio de conformar sua conduta em relação à moral do Cristo. Ou seja, se comportar do jeito que concorda, do jeito que acredita, se baseando na moral do Cristo. Os espíritas nela encontraram, além disso, as aplicações que lhes concernem mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas de agora em diante de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos, não é mais uma letra morta, não é mais palavra por palavra. A fé sem a obra é morta. Porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer o homem e convidá-los à prática do Evangelho. Uma coisa interessante, porque as leituras espíritas, de uma forma geral, elas sempre trazem algumas explicações. E eu lembro perfeitamente que tem uma parte do nosso lá que ele diz, quando o André Luiz está lá tentando se comunicar, escrevendo o livro dele,
O guia que monitora o espaço, ele fala assim: muitas das coisas que você está vendo aqui, um dia elas também acontecerão na Terra. Elas também serão construídas na Terra. Porque quando as pessoas saem, quando os espíritos desencarnados saem daqui e reencarnam, eles levam consigo o entendimento da construção desses princípios de acordo com a evolução dos seus espaços. Então, as evoluções da medicina, da engenharia, da educação, elas saem daqui de acordo com o nível evolutivo do grupo que recebe esses espíritos. O Evangelho, ele é uma orientação, uma interpretação para tornar a palavra do Cristo mais fácil, para esclarecer muitas das nossas dificuldades em relação aos desafios que nos aguardam nesta vida, nessa encarnação, mas principalmente ela é um sinal de fé, né? Ela é um apoio, um suporte. Todas as vezes que a gente estiver muito desesperado, ao invés de sucumbir à energia de regiões umbralinas, sucumbamos à conversa com o nosso guia espiritual. Coloquemos para ele tudo que nós estamos sentindo, toda a nossa raiva, todo o nosso ódio, mentalizando uma conversa com ele, como se ele estivesse ao nosso lado, para que a gente possa se reequilibrar. Abrir o evangelho com frequência, não só nos dias de evangelho no lar, não só nos dias de doutrina, mas todos os dias, todos os momentos. Né? Criar o hábito de estar sempre junto com a leitura, para que o nosso espírito ele possa ser influenciado por essa boa vibração. Praticar aquilo que a gente estuda, praticar o que já conseguimos fazer, reconhecer o que não conseguimos fazer, mas nos preparar todos os dias para tentarmos chegar o mais próximo possível de sermos que nós desejamos. E para a gente finalizar, né, tem uma observaçãozinha que eles colocam. Poderíamos dar, sem dúvida, sobre cada assunto, o maior número de comunicações obtidas por uma multidão de outras cidades e centros espíritas, além dos já citados, mas queremos, antes de tudo, não nos repetirmos, né? E limitar a nossa escolha ao que, no fundo, cabe mais significativo nessa obra. Existem diversas outras orientações e diversos outros princípios que todos os dias os médiuns ostensivos e nós recebemos por indicação. Mas existe um princípio, que é o princípio que rege todas os nossos desafios, as nossas dificuldades, principalmente o nosso crescimento. Nós viemos a esse mundo para o nosso próprio ajuntamento moral. Nós estamos no local que nós devemos estar, com as pessoas que nós devemos estar. As experiências pelas quais passamos são as experiências necessárias. Jordana, eu também gosto muito de vocês, de estar aqui junto com todos nós. Eu que agradeço, eu sempre digo isso. E isso é muito importante que fique sempre nas nossas lembranças. Os trabalhadores são os maiores devedores. Evangelho com busca aleatória. Ele é maravilhoso, gente. Evangelho com busca aleatória. Baixa, abre ele 200 vezes por dia se for preciso. E sempre converse com seu guia. Sempre diga, quando a pessoa lhe fizer raiva, quando você estiver chateado, sempre peça uma orientação. Do jeito que você fala pro mundo, do jeito que você pragueja para outra pessoa, não precisa se privar, não precisa deixar de falar palavrão, pode falar o que você quiser falar. Se você mentalizar o seu guia espiritual, provavelmente aquela energia que você está sentindo é ele que vai receber. E o que ele vai te devolver é amor, o que ele vai te devolver é compreensão, o que ele vai te devolver é força. Quando a gente mentaliza a pessoa que a gente não gosta, quando a gente mentaliza uma situação ruim, a gente recebe de volta o pensamento ruim, entendeu? Então, assim, é sempre bom a gente ter muito cuidado com as nossas vibrações e aceitarmos que somos humanos, falíveis, passíveis de todos os erros. Eu poderia ficar aqui 200 anos falando, vocês sabem que eu falo muito, mas a gente vai precisar encerrar. Mas eu gostaria de fazer uma oração, né? Uma oração muito sincera, no sentido de ser realmente o que eu acredito, de não ser nada
Eu acho que eu já comuniquei para vocês aqui uma vez que eu tenho, sendo espírita, eu tenho duas dificuldades muito grandes. A primeira dificuldade é que eu acho que a criança não deveria sofrer. Na minha concepção, a criança ela só deveria cumprir o resgate dela depois dos 12 anos. Porque para mim crianças são uma coisa muito importante. Meu Deus do céu, desde pequena, né? Eu ajudei a criar os meus primos menores, que eu considero sobrinhos. E eu gosto muito de filhos, eu tô grávida, né? Obviamente não planejado, mas assim como diz uma amiga minha, não planejado consciente, né? Todas as nossas, tudo que acontece com a gente planejou. Em outra situação, em outro plano. Mas para mim criança é muito importante. E segundo é que as mães que perdem seus filhos, né? Para mim assim, é uma coisa que eu ainda não consigo compreender. Na minha visão humana, né, pequena, ainda é uma coisa que mexe muito e ver isso é uma coisa muito mobilizadora. Então assim, mesmo estudando, mesmo tentando, existem coisas que a gente não consegue compreender, que a gente não consegue aceitar. E tudo bem, porque nós somos espíritos imperfeitos. O que nós precisamos fazer é não perder a fé que existe uma explicação, que existe um caminho, que existe um trabalho. E esse trabalho é nosso. Todos os dias nós devemos trabalhar para tentar um dia alcançar, né, o nível de responsabilização no qual nós poderemos ser pessoas melhores do que fomos ontem. Então, fechar os olhos para quem estiver confortável. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos todos juntos no dia de hoje, nos prepararmos para mais uma semana, agradecer que não estamos sozinhos nessa jornada, agradecer que as palavras do Evangelho elas estão conosco todos os dias, mas que principalmente nós devemos colocar em prática aquilo que conseguimos colocar. Aceitar os momentos em que caímos, em que sofremos, em que erramos, reconhecer esses momentos, levantar, erguer a cabeça e continuar em frente. Apoiar aqueles que estão ao nosso redor e, principalmente, sabermos e reconhecermos que somos todos trabalhadores da última hora, somos todos almas sofredoras que pedem prece. Assim seja. Evangelho com busca aleatória. Pegou, Keila? Evangelho com busca aleatória. Deu certo? Mas então tá, agora eu vou ter que encerrar porque a gente já tá passando do nosso tempo, mas eu agradeço muito, né? Quando eu postar o vídeo aqui eu coloco o nome do app também para vocês lembrarem, tá bom? Então, bom dia, boa próxima semana e que a gente fique sempre guiados pela espiritualidade amiga, assim seja. Eu que agradeço, Viviane. Obrigada.